Nós já ouvimos louvores muito bonitos e nós temos agora a oportunidade de meditar um pouquinho na palavra de Deus. Antes disso, eu lhe convido, do jeito que você está, feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai do céu, nós nos apresentamos diante da Tua presença, gratos pela vida, gratos pelas providências que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela liberdade de culto que nós conseguimos ainda nos dirigir a um local como este para Te exaltar, para aprender mais sobre Ti. E agora nós convidamos o Espírito Santo a abrir as nossas mentes e nos permitir mergulhar de forma intensa em todo aprendizado que o Senhor tem para nós nesta noite. Que toda a nossa atenção fique voltada àquilo que realmente importa e assim nós saiamos daqui cheios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no Novo Testamento. João, capítulo 4. E nossa leitura inicial se concentra do verso 19 até o verso 23. João capítulo 4, versos 19 até o versículo 23. Uma passagem bíblica muito conhecida e que é bastante pertinente para aquilo que nós queremos refletir nesses minutinhos que nós temos. João capítulo 4, versos 19 até o verso 23, que diz assim: se você estiver usando uma Bíblia na versão Almeida Revista e Atualizada, que é a versão mais tradicional, provavelmente o título que esteja acima do verso 19 seja A Verdadeira Adoração. E diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu acredito que uma grande parte de vocês esteja familiarizada com aquela situação que aconteceu à beira de um poço, em que Jesus estava ali sentado no momento mais quente do dia e uma mulher se aproxima para colher água e acaba encontrando Cristo ali sentado. É a famosa história da mulher samaritana, uma mulher que a Bíblia não diz o nome, ficou conhecida por esta alcunha, porém, sendo uma das histórias mais famosas da Bíblia, ela contém um diálogo muito importante. Na verdade, todo o Evangelho de João é recheado de diálogos bastante conceituais. João é um biógrafo de Cristo que ele traz muito um elemento teológico ao contar a história de Jesus. E pelo menos a sequência de João 3, 4 e 5 apresenta muitas coisas assim que dão um verdadeiro brainstorm na cabeça de quem está lendo. Porque no capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemo sobre o novo nascimento. E aqui no capítulo 4, ele conversa com a samaritana sobre alguns assuntos, dentre os quais o assunto da adoração, que é o nosso foco essa noite. A mulher, sendo uma samaritana, ela carregava consigo toda uma cultura, todo um pensamento. E para quem não lembra, os samaritanos, eles eram um povo vizinho dos judeus. Um povo que se formou numa época difícil da história de Israel, porque Israel, das 12 tribos, 10 foram destruídas pelo império da Assíria, que morava ali na região de Samaria. E quando Samaria ficou deserta, os sobreviventes dessa destruição acabaram se casando com povos que vieram morar, gente de outras etnias, gente que era adepta das religiões pagãs, que sempre foram a grande parte da população humana. Então os samaritanos se formam dessa mistura
Ali, eles resolvem, em um dado momento, prestar culto ao Deus daquela terra, que era o Deus de Israel. Mas eles o fazem de uma maneira bem diferente daquilo que os israelitas tinham aprendido. Primeiro porque os samaritanos, eles não aceitavam o Tanakh por completo. O Tanakh é o nome que os judeus dão àquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Para os samaritanos, apenas os 5 primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eram os livros sagrados. O resto eles rejeitavam. Por quê? Porque eram livros que mostravam os judeus como povo escolhido. E para eles, isso não era interessante. Os samaritanos tinham uma religião bastante sincrética, que misturava elementos da religião verdadeira com elementos da idolatria dos povos ali da redondeza. E isso gerou uma animosidade muito grande entre judeus e samaritanos, acentuada sobretudo na época ali de Esdras e Neemias, quando o templo de Jerusalém foi reformado. Os samaritanos se ofereceram para ajudar, mas os judeus disseram assim: vocês ajudar na construção do templo? Jamais, vocês não merecem. O que os samaritanos fizeram? Vocês não deixam? Pois a gente vai construir o nosso templo. Voltaram lá para Samaria, olharam um monte lá, olha, Monte Gerizim, tem cara de um monte sagrado. Vamos construir um templo aqui. E aí ficou o templo dos samaritanos, no Monte Gerizim, e os samaritanos ensinando ali: ninguém olhe para o templo de Jerusalém, porque aquele templo ali não é o templo do Senhor. Quem quiser adorar a Deus tem que vir para o Monte Gerizim. E do outro lado, os judeus, sabendo disso, falaram: ninguém olha para o templo dos samaritanos lá em Gerizim, porque o templo do Senhor é este do Monte Sião, o templo de Jerusalém. E você percebe que essa rixa chega ao diálogo de Jesus com a samaritana. Porque bem aqui ela questiona justamente esse ponto. Ela percebe que Jesus é um homem, que pelo menos na visão dela seria um profeta, e ela joga logo essa pergunta capciosa, como diria o Leandro Quadros. Veja que eu sou um profeta judeu. Agora me diz o seguinte: nós temos um templo aqui no nosso monte, e é aqui que nós cultuamos ao Senhor. Mas vocês dizem que nada do que é feito aqui é válido, porque o único templo de Deus é de vocês lá em Jerusalém. Então me responde aí, qual é o verdadeiro lugar de adoração? A samaritana estava esperando que Jesus, como um judeu típico, defendesse com unhas e dentes o templo de Jerusalém. Só que Jesus dá uma resposta diferente. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: nenhum dos dois. Porque está chegando o tempo, e este tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em quê? Em espírito e em verdade. E aí, não interessa se eles vão estar no Monte Gerizim, no Monte Sião, no Monte Carmelo, no Monte Nebo, ou seja, onde for. Porque a adoração que Deus procura não se restringe a espaço, não se restringe a tempo e não se restringe a formas. Ela se resume em espírito e em verdade, é uma postura pessoal. Eu estava refletindo sobre essas ideias que Jesus apresentou para a samaritana. E isso me deixa bastante pensativo, porque, muito embora nós tenhamos cerca de 2000 anos nos separando da época em que essa conversa aconteceu, ainda carregamos um pensamento relacionado à adoração que é preso a espaço, tempo e forma, do jeitinho que é samaritana. Em pleno 2026, ainda muitos cristãos entendem que para que a adoração aconteça, eu preciso ir a um lugar definido, eu preciso de um intervalinho de tempo ali, de mais ou menos 1h30 ou 2 horas, que geralmente é o que dura um culto, e eu preciso de uma formalidade. Só que Jesus, ao conversar com a samaritana, ele mostra que a adoração extrapola em muito esses limites. Que, na verdade,
tempo, forma e espaço, embora façam parte da adoração, eles são só a pontinha do iceberg, eles são só a cereja do bolo. Eles só vão fazer sentido se houver algo maior por trás. E esse algo maior não é a igreja que fornece, não é o pregador que fornece, não são os eventos que fornecem. Esse algo maior, somente eu e você podemos cultivar na nossa particularidade. 3 coisinhas Cristo destaca para a samaritana. Se você prestou atenção, logo antes de falar sobre espírito e verdade, lá no verso 22, Jesus fala sobre conhecimento. A necessidade de conhecer a Deus. Como eu lhes disse no começo, os samaritanos, eles não aceitavam as Escrituras por completo. Eles tinham formas sincréticas de religiosidade. E Cristo era sabedor disso, que muito embora sinceros, faltava algo. E logo Jesus diz para aquela mulher: vocês, samaritanos, embora adorem ao Deus verdadeiro, vocês ainda não o conhecem plenamente. É curioso pensar na possibilidade de adorar a algo que eu não conheço, algo que eu não sou familiarizado, algo que eu não tenho intimidade. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, quando ele foi pregar o evangelho em Atenas. E a Bíblia conta que quando ele andava pelas ruas de Atenas, ele viu um monte de altares, um altar dedicado para cada deus ali do panteão romano. Um altar para Zeus, um altar para Afrodite, um altar para Apolo e por aí vai. Cada um com a estatuazinha ali e o pessoal oferecendo seu sacrifício, suas libações. Até que ele se depara com um altar diferentão. Um altar que não tinha estátua, mas só tinha uma coisinha escrita: altar dedicado ao Deus desconhecido. Porque os atenienses, eles pensavam assim: olha, a gente tem uma penca de deuses, mas existe a possibilidade de termos esquecido um. E vai que esse um que a gente esqueceu seja o maior de todos. Então, para a gente se resguardar, nós erguemos um altar para ele, nós não sabemos como ele é, não vai ter estátua, a gente escreve ali, ó, Deus desconhecido. Vez ou outra alguém oferece uma oferta, faz um sacrifício e está tudo bem. Porque depois, quando a gente morrer e estiver na hora de ser julgado, se ele chegar para nos julgar, a gente diz: a gente não te conhecia, mas a gente te adorou. Então, dá um voto para nós. Mas veja que Jesus, ele fala que não tem como adorar a algo que não se conhece. Isso nos leva a uma pergunta que não dá para fugir. Nós, de fato, conhecemos ao Deus que nós adoramos? Porque você veio para a igreja hoje. Aliás, essa expressão vir para a igreja eu vou já corrigir daqui a pouquinho. Mas você veio aqui hoje. Você, de alguma forma, participou do louvor com o Ministério Vida. Músicas muito bem cantadas, com muita técnica, harmonia. Puxar um pouco o saco para o meu lado, né? Como alguém amante de música, eu amo ouvir uma música bem executada, seja da forma instrumental, seja da forma vocal. Você orou quando alguém veio aqui à frente, alguns dizimaram, ofertaram, isso tudo faz parte da adoração. Mas e a pergunta: nós de fato conhecemos a esse Deus que nós cultuamos? Lá em Oséias capítulo 6, verso 3, a Bíblia nos faz um convite: conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós. É impossível conhecer alguém que você só visita esporadicamente. É impossível você saber detalhes de alguém com quem você não dialoga, com quem você não convive. O nosso grande defeito é achar que essas pouquinhas horas que nós ficamos aqui são suficientes para que nós, digamos assim, cumpramos as nossas obrigações com Deus e dali para frente, vida que segue, vou cuidar das minhas coisas, dos meus negócios, dos meus estudos e o que mais. E aí eu só vou voltar a visitar este Deus
No próximo culto, se eu vier. Se eu tiver a fim de vir também. Jesus, ele apresenta para a samaritana a necessidade de expandir esse pensamento. E é aí que ele chega no ponto que é onde nós precisamos dar bastante atenção. Porque ele fala que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Eu quero começar por essa questão do espírito. É uma questão polêmica, às vezes nem todos compreendem muito bem, porque quando nós vemos a palavra espírito, movidos pelo senso comum, às vezes nós já associamos aquela história da alma, de quando alguém morre e sai, né, o espírito que vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, algo assim, que não é algo que a Bíblia ensina. Nós não vamos poder discorrer profundamente sobre isso, mas a Bíblia nos ensina que quando nós falecermos, nós entramos em um estado de inconsciência e assim permaneceremos até que Jesus volte para a ressurreição daqueles que forem salvos ou para o julgamento daqueles que forem perdidos. Mas aqui, quando Jesus usa o termo adorar em espírito, é interessante ver como as palavras se desenvolvem ao longo da Bíblia. A palavra espírito, ela vem desde lá no Antigo Testamento. Você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Quando a Bíblia conta sobre a origem do homem e diz que Deus soprou o fôlego ali no protótipo de barro, vamos por assim dizer, e o homem virou alma vivente, essa palavra fôlego, ela aparece no hebraico como ruach, que também em outras ocasiões é traduzida como espírito. Ruach é literalmente sopro, ar. E é interessante ver que quando nós migramos para o Novo Testamento, que já foi escrito em grego, a palavra grega que vem muitas vezes para nós traduzida como espírito é pneuma, que é uma palavra mais conhecida. Por exemplo, quando você tem uma doença pulmonar, você vai no médico chamado pneumologista. Aquela peça do seu carro que é cheia de ar para facilitar ali o movimento é chamado de pneu. Vem dessa raiz grega, pneuma, também ar, que se costumou traduzir como espírito. A ideia bíblica de espírito é uma ideia indissociável da própria vida. Espírito é vida, é fôlego, é respiração. Enquanto existe fôlego, nós existimos, nós nos movemos, nós pensamos. Então, quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores o fazem em espírito, ele está falando de um estilo de vida. É justamente por isso que a adoração acontece majoritariamente fora dos ambientes religiosos. Então, se eu sou uma pessoa que pensa que a adoração ela precisa acontecer na minha vida só quando eu venho a um culto, quando eu participo de algum serviço religioso, eu preciso rever isso. Porque o que Jesus pede de mim não é uma adoração temporária, mas é uma adoração que se estende o tempo todo, 24 horas do nosso dia. Em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu planejo. E daí eu levo a outro ponto que vale a pena também refletir. Infelizmente, nós associamos muito a adoração a um local físico. E me chama a atenção o fato de que por alguns séculos no início do cristianismo, você não encontra os cristãos primitivos preocupados em erguer edifícios como templos para adoração. Até porque eram perseguidos, havia ali uma questão de dificuldade social, mas os cristãos se reuniam às vezes na casa de um e de outro para cultuar a Deus. A tradição de criar grandes catedrais, grandes templos, ela vem só posteriormente. Mas sabe por quê? Porque no fundo, os primeiros cristãos eram conscientes do fato de que a adoração não se restringe a locais. E isso, inclusive, merece um cuidado, porque com o senso comum nós passamos a confundir a palavra igreja com um lugar.
aqui, a igreja do Casle, ou então você anda lá pelo centro, a igreja central de São Luís, mas na verdade nós estamos nos referindo ao edifício. Só que a palavra igreja, em suas raízes etimológicas, ela não traz ideia de edifício ou de lugar geográfico. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que no Antigo Testamento, duas palavrinhas em especial se destacavam para falar de pessoas reunidas em nome de Deus. A primeira era kahal, que é muito traduzida como congregação, e era aplicada para se referir a quando os israelitas se reuniam com objetivos religiosos, a cultuar mesmo. A outra era edá, também traduzida para o português como congregação, só que no hebraico ela era utilizada mais para se referir a reuniões não litúrgicas. Quando o Novo Testamento foi ser escrito lá em grego, os autores procuraram um termo grego que tivesse essa noção de ajuntamento de pessoas. E alguém deve ter pensado, bem, essa aqui é para quem é bom de história, quem gostava de estudar história no ensino médio. Alguém pensou assim, olha, os gregos, eles costumam ter umas reuniões nas suas cidades e estados para tratar de assuntos do interesse comum. E eles chamam essas reuniões de eclesia. Alguém pensou, tem uma ideia semelhante ao que nós temos nos nossos termos hebraicos. E aí, ao longo do Novo Testamento, se você olhar os originais, toda vez que se refere à igreja, o termo que aparece é eclesia, que também contém a ideia de gente reunida, não de lugar. E aí vão acontecendo aqueles fenômenos linguísticos, do grego eclesia vai para o latim eclésia, aí o eclésia gera línguas como espanhol, que é iglesia, e português, igreja. Então veja que biblicamente, etimologicamente, igreja não é esse lugar. Igreja somos nós reunidos. Se estamos aqui, legal. Se estamos reunidos lá na quadra, legal. Se estamos reunidos lá na litorânea, como a gente esteve com os jovens ontem, também. Porque igreja são pessoas, são adoradores. E é por isso que limitar a adoração só ao que acontece aqui é limitar muito aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Igreja não é um lugar, não é um serviço e não é só uma ritualística. Igreja é gente reunida, é gente que adora o tempo todo. Só que preciso fazer uma observação. Se eu não preciso de locais específicos para cultuar a Deus, onde eu me conectar com Deus, ali eu estou adorando, quer dizer que a gente pode fechar essas portas, bora vender tudo que tem aqui, vender o piano, vender o ar-condicionado, fechar esse local onde nós nos reunimos, porque não interessa, o que importa é a minha postura pessoal. Você certamente conhece alguém que é desigrejado. E se você perceber, o argumento do desigrejado é qual? Eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus, porque eu adoro a Deus na minha casa. É mentira? Não, ele está certo, de fato. Porque Deus não fica aqui sentado num trono invisível aqui nesse palco, nessa plataforma, como diziam os mais antigos, esperando seus adoradores chegarem, porque é só aqui que vocês vão me encontrar. Não, ele é onipresente. A própria Bíblia, em um dado momento, diz assim, que Deus não vai se limitar a construções humanas, a coisas feitas pela mão humana. Mas sabe onde o desigrejado erra? Porque muito embora, de fato, você não precise se dirigir aqui especificamente para adorar, eu quero que você olhe na Bíblia, Hebreus, capítulo 10. Embora você não precise se dirigir aqui para ter encontro com Deus, e você possa sim adorar a Deus na sua casa, no seu trabalho, em outros cantos, mas o mesmo Deus onipresente dá um comando. Hebreus capítulo 10, no versículo 25, ele diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É aqui que o desigrejado erra. Porque de fato você não precisa vir para cá
Sua adoração pode acontecer em qualquer lugar, mas esse Deus que pode ser adorado em qualquer lugar, Ele olha para mim e para você e diz: congregue-se. Reúna-se com outras pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo objetivo, porque sozinhos nós sempre vamos ser mais fracos. Quantas vezes na minha vida eu tive vontade de chutar o balde, e se não fosse alguém da igreja me abraçar, talvez eu nem estivesse aqui. E certamente você também deve ter passado por situações em que você desanimou, você queria desistir do caminho, mas de repente uma pessoa ali na recepção te cumprimentou, te olhou com mais carinho, te abraçou, conversou com você, alguém te procurou para saber o que está acontecendo, e ali você encontrou força, porque juntos nós somos mais fortes. Adoradores reunidos fortalecem uns aos outros, cada um no seu momento de fragilidade. Mas alguém também pode questionar: mas a igreja está cheia de gente falsa. Aí eu devolvo a pergunta: só na igreja? Não tem nenhuma pessoa falsa na minha família, não tem nenhuma pessoa falsa no meu trabalho, no meu estudo, porque eu encontro gente complicada em todos os lugares. Ah, mas devia ser todo mundo perfeito na igreja. Eu sou perfeito? Claro que nós estamos nos policiando para crescer espiritualmente. Eventualmente pode ser que alguém cometa um deslize, te ofenda, te deixe triste. Mas ainda assim Deus fala: não deixe de se congregar. Porque Ele mesmo, quando foi ofendido, quando foi desrespeitado pelo ser humano, teve a capacidade de nos perdoar, ainda que não mereçamos. E é por isso que lá no Pai Nosso Ele coloca: que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Mas já caminhando para o nosso fim, além do Espírito, Jesus fala que é preciso adorar em verdade. Verdade é aquilo que corresponde com a realidade, com as coisas como elas realmente são. Logo, se eu quero de fato adorar a Deus, eu preciso que isso se estenda em mim o tempo todo. Porque é muito confortável vir para cá, sentar nesses bancos acolchoados, ficar aqui nessa climatização, ouvir um grupo cantar. É muito simples, é muito fácil adorar desse jeito. Só que a adoração mesmo vai ser quando essas luzes aqui apagarem. Daqui a pouco. Ali no meu cronômetro está dizendo que eu tenho 2 minutos e 25 segundos para terminar. Mais uns minutinhos depois da música e da última oração, vocês vão sair, alguns vão se amontoar ali na recepção para comer mais uns biscoitinhos, outros vão conversar, aí vão descer, vão pegar a chave do seu carro, vai chamar o seu aplicativo e vai cada um retornar para os seus afazeres diários. É nessa hora que a adoração de fato começa. É quando a música termina, quando as luzes se apagam, quando esse lugar aqui fica em silêncio, e nós estamos em qualquer lugar. É ali que de fato Deus observa se eu sou um adorador. E quantas vezes a minha santidade morre aqui? Quantas vezes o meu compromisso ele fica aqui, neste lugar? Nós somos convidados a adorar. Seja com a música, seja com a pregação, seja com outros talentos que Deus lhe concedeu. Nós somos convidados a adorar. Mas não saia daqui sem compreender que a tua adoração verdadeira tem que ser em espírito e em verdade. Conhecendo a quem você cultua e tendo Ele o tempo todo com você. Não saia daqui sem compreender definitivamente que mais do que versos bem compostos, mais do que poesias que venham nos lisonjear,
mais do que as notas musicais mais bonitas possíveis, mais do que as pregações mais eloquentes, é no silêncio da nossa vida que Deus espera que nós venhamos adorá-lo. É no silêncio da nossa vida que Deus quer ser exaltado. Eu convido o Ministério Vida a entrar, e eles vão cantar a última música. E essa música é uma música particularmente eu gosto muito. Para alguém que vocês já devem estar acostumados a me ver sentado bem aqui nos cultos, tocando. Em muitos momentos nós, e aí eu digo por experiência particular, ficamos tão técnicos, tão preocupados com a boa execução, que falta um pouquinho aquele espírito de adorar. E sempre que eu ouço essa música, ela me lembra que eu preciso que a minha devoção seja constante, porque é só aí que todas as coisas que acontecem num lugar como esse farão sentido. Medite na letra dessa música e aceite o chamado para ser um verdadeiro adorador. A vida é consagrada.
Vamos ficar de pé? Vamos orar? Querido Deus, nosso pequeno intervalo de tempo, neste espaço físico, com estas formalidades com as quais nós estamos habituados, terminou. E agora nós vamos nos dirigir para os nossos lares. Amanhã começa uma nova semana de dias úteis. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos voltar para todas as nossas obrigações. Mas nós queremos que hoje nossa mente tenha entendido que é agora que a nossa adoração começa. Nós queremos que, ao colocar o pé para fora deste lugar, Teu Espírito nos acompanhe, mas que nós também lembremos que nós estamos na Tua presença o tempo todo, para que todas as nossas palavras, pensamentos e atitudes sejam formas de louvar ao Teu nome. Que a nossa devoção seja uma devoção real, não só formalidades ou ritualísticas. Que nós possamos Te conhecer e adorar em espírito e em verdade. Perdoa os nossos erros, nos permita viver o milagre da vida ao longo dessa semana. E na próxima reunião nós viremos sim, nós adoraremos em conjunto sim, mas aqui vai ser apenas o grande final. Aqui vai ser apenas a apoteose de algo miraculoso que nós já vivemos na nossa vida particular. Venha, Senhor, nos conduzir e nos transformar a cada dia. Nós oramos isso em nome de Jesus e concluímos invocando sobre esta igreja a Tua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.